Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à discussão dos tópicos que estão movimentando a cultura brasileira contemporânea. O Congresso Nacional aprovou o pedido de urgência para a votação de um projeto do deputado Manuel Isidório, que é filiado ao Avante e representante da Bahia no Congresso Nacional. Esse projeto proíbe que se utilize a palavra Bíblia e a expressão Bíblia Sagrada em qualquer contexto, em qualquer situação em que essa palavra e essa expressão não se refiram ao texto sagrado dos católicos e de outros cristãos. Qualquer outra utilização seria considerada criminosa e punida com detenção ou até com reclusão de 1 a 5 anos, o que é uma pena muito grave. Ao justificar o seu projeto, disse o deputado Manuel Isidório que ele busca impedir que se publique uma suposta Bíblia gay. Afinal de contas, a homossexualidade é recriminada pela Bíblia, e quando se aproxima a Bíblia da homossexualidade em uma expressão, em uma publicação como Bíblia gay, o que se está fazendo é desrespeitar a Bíblia. Ora, segundo ele, não se pode desrespeitar objeto de culto, objeto de liturgia. Não se pode desrespeitar o sentimento religioso das pessoas. Daí o seu projeto. É preciso dizer que o objeto de culto, o objeto de liturgia, sobretudo o texto sagrado, precisa ser protegido de todos aqueles que o estão tentando desrespeitar ou ultrajar. Mas é preciso também ter a coragem de dizer que o projeto do deputado Manuel Isidório é muito ruim. É decididamente lamentável por dois aspectos. Do ponto de vista dos resultados, o que se percebe é que esse projeto está destinado a produzir nenhuma espécie de resultado, porque já existe na legislação brasileira, mais especificamente no Código Penal, que é de 1940, feito mais de 20 anos antes de nascer o pastor Isidório, já existe lá no Código Penal o artigo 208. Que diz que é crime vilipendiar o sentimento religioso das pessoas, os objetos de culto, os objetos de liturgia, e claro, isso inclui o texto sagrado, que é a Bíblia. Já há uma pena para isso. Portanto, embora no ano eleitoral se possa compreender que o pastor consiga os holofotes, a verdade é que o projeto não produz absolutamente nenhuma modificação no ordenamento jurídico, isto é, no conjunto das leis que nós temos. Mas se fosse analisado do ponto de vista cultural, o projeto também se mostraria lamentável, como de fato é lamentável. Em primeiro lugar, porque ele parece ignorar o mínimo sobre a linguagem. Aquele mínimo de linguagem que nós aprendemos, por exemplo, no ensino fundamental e no ensino médio está aí ignorado. O que nós aprendemos sobre a linguagem na educação básica é que quando nós usamos a língua, podemos dar às palavras dois níveis de significação. Podemos dar a uma palavra uma significação que é literal ou denotativa. Quando, por exemplo, digo que doce de leite é um bom prato para a sobremesa. Mas podemos dar às palavras também um sentido que é conotativo ou figurado, quando digo que a voz de um cantor é doce. Ora, quem regula a passagem do sentido denotativo ao conotativo, do sentido literal ao sentido figurado, não é nenhuma lei, porque segundo a ciência, há mais de 100 anos, isso já foi demonstrado, segundo a ciência, o que acontece é que a língua é viva. Ela cria palavras, ela aposenta palavras e, claro, ela modifica o sentido das palavras. Isso é preciso que fique claro, mas parece não ser claro para o autor desse projeto. Ele ignora que a língua, sendo viva, vai criar significados para as palavras. E o mais triste e o mais lamentável é que ele parece ter, nesse projeto, um nível de entendimento muito próximo daquilo que nós consideramos como analfabetismo funcional, isto é, a situação em que alguém ouve e não entende o que ouviu, lê e não entende aquilo que foi lido. Essa é a verdade. Quando ele tenta, sob a suposta argumentação de proteger a Bíblia de um ultraje, de um vilipêndio, que, como vimos, já estão previstos na legislação penal. Quando ele tenta fazer isso e proíbe todas as utilizações da palavra Bíblia e da expressão Bíblia Sagrada, que não se refiram àquilo que é religioso, ele ignora que há muitas significações possíveis, porque a língua é bastante variada. Nós temos aqui, por exemplo, um livro famoso, A Bíblia da Inovação, escrito por dois teóricos da administração de empresas, que são Philip Kotler e o Fernando Trias. Esse livro é muito importante, mas não é o único com esse título. Nós, de vez em quando, ouvimos falar da Bíblia do marketing, da Bíblia da matemática. Parece que o pastor Isidório não se deu conta de que esse tipo de expressão está proibido pelo seu projeto. Mas vamos analisar qual é, de fato, o desrespeito que existe à Bíblia, quando nós, de fato,
produzimos um livro ou editamos um livro em que está escrito a Bíblia da Inovação. O que é a Bíblia da Inovação? O que seria a Bíblia do marketing, a Bíblia da matemática? Seria, por certo, como qualquer pessoa capaz de leitura e de interpretação diria, seria um livro muito importante para a matemática. Um livro muito importante para o marketing, porque a comparação aí implícita é a seguinte: assim como a Bíblia é o livro mais importante para os cristãos, essa Bíblia da Inovação é o livro mais importante para quem quer estudar inovação na gestão de empresas. Ou a Bíblia do Marketing, o livro mais importante para quem quer de fato estudar marketing. Que ofensa existe à Bíblia aí? Convenhamos, que tipo de ofensa se está fazendo ao texto sagrado quando se faz uma comparação em que ele é tido como um texto muito importante? O pastor Isidório parece não ter se dado conta disso. Na tentativa de proibir o já proibido em ano eleitoral e aparecer como alguém que de fato está propondo algo muito importante para a defesa da fé, ele de fato propõe uma tentativa autoritária de policiar a língua. O projeto ainda vai ao plenário da Câmara dos Deputados. O projeto ainda vai ao Senado antes de chegar à sanção presidencial. É preciso torcer para que semelhante tolice não seja aprovada, porque na história o que nós temos visto é que só os ditadores tentam policiar a língua. Só os ditadores tentam mudar o sentido das palavras à força, impedindo que a língua, que como eu disse é viva, possa livremente se expressar. Quando alguém tenta dizer qual sentido eu posso dar a uma palavra, ainda que esse sentido não seja desrespeitoso a ninguém, o que nós temos aí é uma manifestação digna dos nazistas, digna dos fascistas, mesmo que ela apareça com a capa ou com a roupa da defesa da Bíblia. Essa é a verdade, esse é um profundo tipo de manifestação de obscurantismo cultural, de falta de bom senso, de desconhecimento científico. Talvez até um tipo de manifestação muito perigoso, porque hoje o que acontece é que se tenta proibir a palavra Bíblia e a expressão Bíblia em uma determinada espécie de contexto. Amanhã, quem sabe, vai se proibir a palavra gay, a palavra lésbica. Amanhã, quem sabe, vai se proibir a palavra divorciado ou divorciada. É assim, pela língua, pela tentativa de dizer o que eu posso falar e o que eu não posso falar, que começam todas as ditaduras.